Vamos sintonizar por aqui, pegar um cafezito, trazer as melhores energias para você que me escuta, abrir o coração, recepcionar a vida, as suas sincronias, as pessoas que cruzam o seu caminhar. A Lua entra em Libra às 22h12, está na sua fase crescente e nenhuma pessoa cruza o seu caminho à toa. Elas são atraídas por você, por ressonância, para algum aprendizado. Por algum motivo, né, elas são atraídas no seu campo. E a frequência do dia de hoje no Tzolk'in é da Terra autoexistente. E essa energia, ela faz com que você perceba essas sincronias da vida e compreenda como que você está no seu próprio caminho de evolução através das pessoas que você atrai, né? É assim que você percebe quais padrões estão atuantes na sua vida. E como o relacionamento aqui é um dos principais temas, não só da nossa vida, mas também aqui dentro dos trabalhos e dos atendimentos, relacionar-se, estar com o outro, faz com que desperte em nós muitos pontos a serem melhor observados e trabalhados. Então, o outro é um espelho direto, né? Se nós não estamos gostando do que estamos atraindo para a nossa vida, a nossa vibração é que deve ser reajustada, dentro de pontos aqui a serem melhor observados e lapidados. Então, é um olhar além, né? Porque admitir certos padrões, por exemplo, de relacionamentos tóxicos, pessoas ali narcisistas, de caráter duvidoso. É bem desafiador, né? Você ter atraído isso e ter esse olhar além, né? De que aquilo tem um aprendizado para sua vida. E aí é de se observar, lindeza, que você não aquelas características, né, pelo amor da deusa. Quer dizer que há um aprendizado maior de um despertar interno, inclusive do seu feminino, né, uma lapidação, né, para sair de certas dinâmicas ali, da síndrome da boazinha, que não faz, não fala seus nãos, não impõe os seus limites, ou da bela adormecida também, né, que entra nas ilusões, dentro das relações, idealizando, né? Olha, quanto eu sou boa aqui, quanto mais boa eu sou, faço tudo pelo outro, mais o outro vai gostar de mim. E aí isso vira um prato cheio para relações tóxicas, né? Para atrair cada vez mais. Por quê? Porque se está muito permeável dentro do campo. Qualquer um adentra na sua vida e você não coloca os limites, né? E aí tem muitos temas a serem reajustados dentro e curados dentro mesmo do feminino, né, que está ferido, porque quando se está disponível demais, se é boa demais, né, tem algo ali que não está muito estruturado internamente. E aí o aprendizado muitas vezes não é fácil, né? Mas aquela alma ela vem com pré-acordos para certas correções, para um determinado caminho de evolução, que transcende aqui a nossa mente, as nossas crenças limitadoras, inclusive, de como que a vida atua. Então, dentro dessa energia aqui do arquétipo da Terra, a vida vai mostrando as sincronicidades quando você cruza o seu caminhar com alguém, se relaciona, e aí é entender, né, por que muitas vezes você desliga o disjuntor, que é aquela energia da intuição, que é para você perceber justamente o comportamento daquela pessoa, o que ela fala nas entrelinhas, quais são as atitudes dela com você, quando você coloca os seus limites, né? Como é que ela se comporta. E aí você vai entendendo onde que você repete os seus padrões, onde está chamando a vida para uma cura do seu feminino. E aí, a questão é não desligar o seu disjuntor interno, não entrar nesse estado de adormecimento, que te faz passar, quando isso é desligado, tempo demais em determinadas circunstâncias na sua vida. E para mudar um padrão, lindeza, ou uma vibração que te liga a determinados padrões, né, de vibração, ou seja, você tá ali, o seu campo vibrando, né? E o campo da outra pessoa também está vibrando em algum lugar. E aí, por ressonância, vocês são atraídos para a vida um do outro. E para você mudar isso, é entender que
A atração aqui é por vibração. E ao perceber que se aproxima de você um mesmo padrão, é da sua responsabilidade a correção do seu comportamento. Então, a correção do comportamento é de quem atraiu. É um não que você dá, é um limite, é a lapidação dos seus complexos aí, da boazinha, da salvadora, da disponível, né? Porque a disponível, ela manda uma mensagem para o inconsciente. Eu tô aqui disponível, faça de mim o que bem você entender. Faça de mim o que quiser. Estou aqui sempre aceitando as suas justificativas, as suas desculpas, resolvendo as suas questões, os seus BOs aí, dizendo sim quando você ultrapassa todos os limites. E aí é preciso entender muito esse ponto, né, do desconforto ao mudar algum padrão. Porque em algum nível todo mundo tem, né, a boazinha, tem aí a disponível, tem a salvadora, né, algumas têm outras conexões, outros complexos, mas aí tem um desconforto ao se fazer a mudança de um padrão. E é profundo, né? Não é, não vou mais ser boazinha, eu não vou ajudar mais ninguém, porque não se pode passar por cima do que você é em essência, né? Tem gente que é generosa, tem gente que é boa, gosta de ajudar as pessoas, mas tudo tem limites. A vida precisa de limites, né? Para você dar espaço, inclusive, para você se ajudar. Então, junto com esse desconforto, vem a culpa, porque ao dizer não, você vai se deparar com o medo de ser abandonada, né? E aí vem uma ferida da cura do próprio feminino, né? Dentro das questões aí de valorizar quem você é, de entender o seu merecimento, né? E dentre tantas outras coisas. E as pessoas que cruzam os seus caminhos, ver ela como mestres foi muito o que aconteceu comigo, né? Os maiores mestres que eu percebi que cruzaram o meu caminho e que eu recebi grandes e valiosas lições foram pessoas que me feriram. Não que eu queira, né, gente? E que a gente queira que alguém venha para ensinar alguma lição valiosa e venha ferir a gente. Mas, consequentemente, isso aconteceu, né, do decorrer. E aí, essas lições valiosas fizeram com que eu mudasse a forma que eu me enxergava. Isso me trouxe curas em níveis muito profundos. E aí, eu passei a não atrair mais esses padrões para minha vida. Eu entendi o que estava acontecendo e que curas estavam sendo trazidas naquele momento para que eu não fosse mais ferida, né, nas mesmas dinâmicas. Porque a gente pode ser, né, gente, em outras dinâmicas. A vida aqui e o outro é complexo e não temos total controle sobre isso, né? É importante dizer isso. Os comportamentos do outro dizem respeito a ele e não temos controle sobre isso, só nos nossos. Então, quanto mais alinhadas estamos, menos atraímos esses padrões, né, que promovem determinadas coisas muito traumáticas. Então, aí vem, né, acontecendo a cura. A cura, ela é um processo que um dia eu acredito que se alinha dentro de um campo aqui vibracional, até que se finda, se rompe, e outros padrões passam a cruzar o seu caminhar. Pessoas vão saindo da sua vida, inclusive sem que nada aconteça. Isso pode acontecer também. A pessoa, ela não se sente bem por algum motivo, ou decide seguir, ou não mais, né, ressoa para ela, porque a frequência de vibração muda. E está tudo bem, né? Porque há caminhos aqui a percorrer, há outras pessoas a sincronizar o seu caminhar e outros aprendizados vêm com isso, né? Isso é aqui o caminho de evolução. Dentro dessa energia aqui, desse arquétipo da Terra, no tom autoexistente, é você firmar os seus passos dentro do seu próprio caminhar, do que está aprendendo e bloqueando o seu caminho, e que você não está conseguindo ser você mesma ali dentro daquelas relações, né? Que já que eu tô trazendo aqui sobre relacionamento. Porque não tem uruca, sei lá qual que é o nome que se dá, né? Tem energia interna bloqueada.
né? E sabe como é que ela desbloqueia? Quando você decide finalizar algo que não está ressoando com o seu equilíbrio mental, espiritual, emocional. É assim que a energia desbloqueia. E isso tem como mensurar, né? Você consegue mensurar. O que muitas vezes acontece é que ou não se sabe como fazer, ou não se está enxergando com muita lucidez, ou não tem estrutura interna para fazer naquele momento. E aí é passar pelo processo, né, pelo desconforto de um rompimento em prol da sua saúde mental, emocional, espiritual, né? Porque esse não, uma hora, para você mesma, não quero mais isso, né? Esse lugar do fim, de você mudar isso, porque a partir do momento que você coloca esse limite, esse não, esse padrão interno ele muda em você, né? Essa é a expressão aqui do ser. E aí, para ajudar, né, todo esse caminho, tem as sessões de atendimento da cura energética dos relacionamentos, que abriu, inclusive, o seu portal. E é um trabalho muito especial, que tem alguns anos já que é feito. Ele auxilia no seu alinhamento em vários níveis. Nós trabalhamos em algumas sessões utilizando várias ferramentas para você obter clareza, direcionamento, desbloquear a energia interna, né, para um fluxo aí energético que se encaminhe para abertura e que você siga em maior coerência com você, com as suas relações, né, e tudo mais. Sempre temos algo a ser reajustado, a ser lapidado, né, e é muito importante olhar para a cura do feminino, a cura das relações, da relação com você. Então, observe as sincronicidades da vida neste momento aí, principalmente como que você está estruturando as suas relações, que padrões, né, como é que essas relações estão refletindo de fato em quem você é, né, o que que você valoriza para sua vida. É importante, né, esse olhar que as relações elas são reflexos de partes suas que te ligam a essa frequência. E se não está bacana, né, essa mudança ela precisa vir de você para que esse padrão interno possa ser mudado, as curas né, sejam aí feitas, os complexos liberados, as crenças limitadoras transmutadas, e a sua energia aberta para atrair outros campos de vibração, né, numa frequência aí mais alinhada. Então, tudo é energia, e um bom medidor também são as pessoas que cruzam o seu caminhar. Arro? Então, fiquem bem. O link para saber mais a respeito da cura energética está na descrição do episódio. Eu espero você para esse trabalho, lindeza. Gratidão. Namastê.